Você abre o projeto, olha aquilo que deveria fazer, e antes de qualquer coisa, já tem a sensação de que não vai dar conta de fazer direito. Não é falta de vontade, não é preguiça, é algo mais confuso. Você quer fazer, mas só consegue imaginar fazendo de um jeito que não vai sair. Não agora, não com o tempo que tem, não com o que você é capaz hoje. Então você fecha, adia, diz para si mesmo: quando eu tiver mais tempo, quando eu estiver mais preparado, quando eu conseguir fazer do jeito que precisa ser feito. E por fora, isso até parece responsabilidade, parece cuidado, parece que você só não quer entregar algo mal feito. Mas por dentro você já sabe. Isso não é perfeccionismo no sentido de eu gosto das coisas bem feitas. Isso é outra coisa. Isso é a sensação permanente de que o que você consegue fazer nunca vai ser suficiente. De que, se você tentar de verdade e der o que tem, aquilo vai expor exatamente o quanto você é limitado. E tem uma coisa que quase ninguém fala sobre perfeccionismo. Não é sobre ter padrões altos. É sobre usar padrões impossíveis como proteção. Porque se você nunca está pronto, você nunca precisa se expor. Se você nunca termina, você nunca precisa encarar o julgamento real. E se você sempre pode dizer: eu poderia ter feito melhor, você nunca precisa admitir que aquilo talvez fosse o seu melhor. Perfeccionismo não é capricho, é defesa. E o custo disso é você nunca sair do lugar. Agora, para entender o que realmente está acontecendo aqui, vamos olhar como esse padrão funciona. A narrativa que a gente ouve sobre perfeccionismo é quase sempre positiva. Ah, eu sou muito perfeccionista. Eu não consigo fazer mal feito. Eu tenho padrões altos demais. E isso soa até como virtude, não é? Parece que você se importa. Parece que você é exigente consigo mesmo porque você quer excelência, porque você respeita o próprio trabalho. Mas vamos olhar o que realmente acontece. Você tem uma tarefa simples, objetiva. Algo que, se você sentar e fizer com o mínimo de atenção, sai. Talvez não perfeito, mas sai. Funciona. Resolve. Só que você não faz. Você fica planejando como aquilo deveria ser feito. Você imagina a versão ideal. Você pensa no resultado final impecável. E então, você compara o que você conseguiria fazer hoje, com o tempo e a energia que você tem, com aquela versão ideal. E obviamente, não bate. Obviamente, o que você faria agora não seria aquilo. Então você não faz nada. E aí vem o truque psicológico mais perigoso do perfeccionismo. Você se convence de que está adiando por respeito à tarefa. Porque você não quer fazer mal feito. Porque você quer fazer direito ou não fazer. Mas a verdade é outra. A verdade é que você está adiando por medo de ser julgado. Você está adiando porque, se você fizer aquilo do jeito que consegue fazer agora, vai expor exatamente onde você está. Vai mostrar seus limites. Vai revelar que você não é tão bom quanto imagina que deveria ser. E isso dói. Então o perfeccionismo vira uma proteção. Enquanto você não fizer, você não falha. Enquanto você não tentar de verdade, você não confirma que talvez aquele fosse sim o seu melhor. Enquanto você puder dizer: eu poderia ter feito melhor se tivesse tempo, você mantém viva a narrativa de que você é capaz de mais. Mas veja o que você está fazendo. Você está trocando ação real por uma identidade imaginária. Você está trocando o resultado imperfeito por potencial intocado. E essa troca, ela te deixa preso, sempre. Porque o padrão que você usa para julgar se algo está bom o suficiente nunca é atingível. Nunca. Ele existe justamente para que você não precise agir. Perfeccionismo não é sobre fazer bem, é sobre não fazer de jeito nenhum e se sentir moralmente justificado por isso. Mas isso nos leva a algo ainda mais profundo. Vamos olhar como esse mecanismo opera por dentro, porque o perfeccionismo não é um evento isolado. Não é, hoje eu travei porque eu queria fazer perfeito. É um ciclo. Um padrão que se repete e que, com o tempo, vira a forma como você se relaciona com qualquer coisa que importe. O ciclo começa assim. Você tem uma tarefa, algo que você precisa ou quer fazer. E imediatamente, antes mesmo de começar, sua mente já vai para o resultado final. Não para o próximo passo. Não para o que eu faço agora.
mas para a versão completa, polida, impecável. Você imagina aquilo pronto, perfeito, impressionante. E aí vem a comparação. Você olha para o que você é capaz de fazer hoje, com o tempo que tem, com a energia que tem, com as habilidades que tem, e compara com aquela imagem mental do ideal. E claro, não bate. Então a conclusão que sua mente tira é: não vale a pena começar assim. E aqui mora o problema central. Você não está avaliando se a tarefa é viável. Você está avaliando se a versão perfeita é viável. E como ela nunca é, você nunca começa. Aí você adia. E o que acontece quando você adia? Culpa. Você sabe que deveria estar fazendo. Você sabe que está perdendo tempo. Mas a culpa não te move, ela te paralisa ainda mais. Porque agora, além de não estar fazendo, você está carregando o peso emocional de ter adiado. Então você tenta compensar. Você promete para si mesmo que amanhã eu vou fazer direito. Que na próxima vez eu vou me organizar melhor. Que quando eu tiver mais tempo eu vou sentar e fazer como deve ser. Mas amanhã chega e o ciclo recomeça. Porque o problema nunca foi a falta de tempo. Nunca foi a falta de habilidade. O problema é que o padrão que você usa para julgar se deve ou não agir é impossível de atingir. E enquanto ele for impossível, você nunca vai se sentir pronto. Nunca vai se sentir suficiente. Nunca vai começar. E o tempo passa. E você continua com a mesma lista de coisas que um dia você vai fazer direito. Enquanto isso, a dívida interna cresce. A sensação de estar sempre devendo, para você mesmo, para os outros, para a vida. A sensação de que você nunca está à altura, de que você nunca cumpre o que promete. E o pior, você começa a acreditar que o problema é você, que você é indisciplinado, que você não tem força de vontade, que você é incapaz de sustentar compromissos. Mas não é isso. O que está acontecendo é que você está tentando agir a partir de um padrão emocional criado justamente para impedir ação. Você está tentando vencer um jogo cujas regras foram desenhadas para você perder. Agora, para entender isso completamente, precisamos olhar para o que está embaixo de tudo isso. Porque perfeccionismo não surge do nada. Ninguém acorda um dia e decide: vou criar padrões impossíveis para mim mesmo e nunca fazer nada. Isso se instala devagar. E se instala porque, em algum momento, proteger a imagem de quem você poderia ser ficou mais seguro do que arriscar mostrar quem você realmente é. Vamos ser diretos. O que você está protegendo quando exige perfeição antes de agir? Você está protegendo a possibilidade de ser visto como insuficiente. Você está protegendo a narrativa de que, se tivesse tentado de verdade, teria dado certo. Você está protegendo a identidade de alguém com potencial, porque enquanto você não tentar, ninguém pode provar que você não tem. E tem uma camada ainda mais profunda. Você está protegendo a si mesmo da sensação de que, talvez, o seu melhor não seja tão impressionante quanto você imagina. De que, talvez, você seja só normal. Competente, mas não excepcional. Capaz, mas não brilhante. E para alguém que cresceu ouvindo que é inteligente, que tem potencial, que poderia fazer grandes coisas se quisesse, aceitar isso dói. Porque se você for só comum, o que sobra? Se você não for especial, quem você é? Então, o perfeccionismo vira um escudo. Enquanto você não fizer, ninguém descobre. Enquanto você adiar, você mantém viva a possibilidade de que, quando você realmente tentar, vai ser incrível. Mas veja o custo disso. Você está vivendo uma vida inteira baseada em potencial não testado. Você está trocando realização real por uma autoimagem protegida. E enquanto isso, o tempo passa. As oportunidades passam. As pessoas ao seu redor fazem, erram, aprendem, melhoram. E você? Você continua esperando estar pronto. Esperando ser bom o suficiente. Esperando que a versão perfeita de você apareça e faça o que a versão real nunca faz. E ela não vem. Porque ela não existe. A única versão de você que pode agir é a versão imperfeita. A versão que comete erros. A versão que faz mal feito antes de fazer bem. A versão que aprende na prática, não na teoria. Mas aceitar isso significa abrir mão da proteção. Significa se expor. Significa arriscar ser medíocre, insuficiente, comum. E sim, isso assusta. Mas a alternativa é pior.
A alternativa é nunca descobrir do que você é realmente capaz, porque você passou a vida inteira protegendo uma imagem que nunca foi testada. Isso nos leva a um ponto essencial: o custo invisível de tudo isso. Vamos falar do que você perde enquanto espera estar pronto, porque o perfeccionismo tem um custo. E não é só o custo óbvio, o tempo perdido, os projetos não iniciados, as oportunidades que passaram. É o custo interno. É a drenagem emocional de viver em dívida permanente consigo mesmo. Toda vez que você adia porque não está bom o suficiente, você não está só adiando a tarefa. Você está reforçando a crença de que você não é capaz, de que você precisa ser diferente do que é para agir, de que a versão atual de você não serve. E isso corrói. Corrói sua confiança, corrói sua energia, corrói a forma como você se vê. Porque cada adiamento é uma confirmação silenciosa. Eu não dou conta. E quanto mais você adia, mais essa narrativa se solidifica. Até que chega um ponto em que você nem tenta mais. Você já desistiu antes de começar. Porque para que tentar se você já sabe que não vai estar à altura? Para que se expor se você já sabe que vai decepcionar? E aí você para de sonhar também. Você para de imaginar o que poderia fazer. Você para de planejar. Você para de querer. Porque querer dói. Querer e não fazer dói demais. Então você anestesia, você desliga. Você vive no piloto automático, fazendo o mínimo, evitando qualquer coisa que te coloque de frente com o que você poderia ser. E por fora, você até funciona. Mas por dentro você sabe. Você sabe que está vivendo uma versão menor de si mesmo. Você sabe que está desperdiçando algo. Você sabe que, se um dia olhar para trás, vai ver uma vida inteira construída em eu poderia ter. E o pior de tudo é que você sente que a culpa é sua, que você é fraco, que você é preguiçoso, que você não tem disciplina. Mas não é isso. Você não é incapaz. Você está preso em um padrão emocional que foi criado para te proteger, mas que virou uma prisão. E sair dessa prisão não é sobre ter mais disciplina, é sobre entender que o padrão está errado, que a régua que você usa para medir se deve ou não agir nunca foi realista, e que você precisa agir a partir de onde você está, não de onde você acha que deveria estar. Então, o que muda quando você entende que perfeccionismo é proteção, não padrão de qualidade? Muda que você para de esperar estar pronto, porque você entende que estar pronto é uma ilusão. Ninguém está pronto. Ninguém nunca está 100% preparado. Ninguém faz perfeito na primeira vez. A diferença entre quem faz e quem não faz não é talento, não é disciplina, é disposição para agir imperfeito. E quando você aceita isso, quando você realmente aceita que fazer mal feito ainda é fazer, algo se desloca. Você para de comparar o que você consegue fazer hoje com a versão idealizada do resultado final e começa a comparar com a alternativa real, não fazer nada. E aí fica claro, fazer imperfeito é infinitamente melhor do que não fazer. Então você começa, não porque está inspirado, não porque está confiante, não porque está perfeito. Você começa porque entendeu que a ação imperfeita é o único caminho para melhorar. Você começa porque entendeu que o custo de adiar é maior do que o custo de errar. Você começa porque entendeu que proteger a imagem de quem você poderia ser está te impedindo de se tornar quem você pode ser de verdade. E isso não significa baixar seus padrões. Significa separar padrão de ponto de partida. Você pode querer excelência, mas você não precisa começar excelente. Você pode ter uma visão clara do que quer alcançar, mas você não precisa chegar lá no primeiro passo. Você pode se importar com qualidade, mas você não precisa usar qualidade como desculpa para nunca agir. E na prática, como isso se traduz? Assim, você define o menor passo possível, não o passo ideal, o passo viável. Você age nesse passo sem esperar que ele seja perfeito. Você termina, mesmo que mal feito. E então você melhora. Porque melhora só acontece depois de fazer, nunca antes. Você não aprende a escrever bem pensando em escrever. Você aprende escrevendo mal e corrigindo. Você não aprende a falar em público imaginando. Você aprende falando mal e ajustando. Você não constrói nada esperando estar pronto. Você constrói agindo imperfeito, e a competência vem depois. Então sim,
vai dar medo. Sim, vai ser desconfortável. Sim, você vai errar. Mas pela primeira vez, você vai estar fazendo. E fazer imperfeito muda tudo. Porque cada vez que você age sem esperar perfeição, você enfraquece o padrão que te prendia. Cada vez que você termina algo imperfeito, você prova para si mesmo que consegue. E aos poucos, você reconstrói a confiança que o perfeccionismo destruiu. Não a confiança de que você é perfeito, a confiança de que você é capaz, mesmo imperfeito. Então, para fechar, perfeccionismo não é sobre ter padrões altos, é sobre usar padrões impossíveis como proteção contra julgamento. E o custo disso é simples. Você nunca sai do lugar. Você passa a vida inteira esperando estar pronto. Esperando ser bom o suficiente. Esperando que a versão perfeita de você apareça e faça o que a versão real nunca faz. Mas ela não vem. Porque a única versão de você que pode agir é a versão imperfeita. E quando você aceita isso, quando você realmente aceita, tudo muda. Você para de adiar. Você para de se sabotar. E você finalmente permite que a versão real de você exista. Não porque ficou perfeita, mas porque entendeu que fazer imperfeito ainda é fazer. E fazer é o único caminho para se tornar quem você pode ser de verdade. Se esse tipo de clareza te ajuda a entender o que acontece com você, se você quer continuar olhando para os padrões que te prendem sem virar refém deles, fica à vontade para explorar os outros vídeos do canal. A gente continua essa conversa.